Caríssimas, caríssimos e caríssimas, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, e dessa vez esse episódio tem um pouco a ver com passado, presente, futuro meus. O que acontece é que ao longo da minha carreira toda eu sempre fiz questão de retribuir para o mercado, para essa comunidade de profissionais interativos, aquilo que, ou sei lá, tanto quanto eu aprendi com tanta gente generosa, sobretudo no começo da internet. Uma das marcas realmente mais interessantes era essa colaboração espontânea, esse entusiasmo pelo compartilhamento do conhecimento. E eu acho que muito rapidamente eu falei, cara, eu também quero fazer parte disso, eu também quero compartilhar, eu quero estar colocando aqui o que eu tenho para oferecer de uma maneira tão generosa quanto, não comercial, independente, autônoma, sem monetizar. E é isso que, aliás, é o espírito, inclusive, do Roda e Avisa, que está no ar aqui desde 2003, faz 22 anos. Então, em paralelo com a minha carreira, independente de onde eu estivesse, eu sempre palestrei muito, desde a primeira Campus Party, durante não sei quantas edições, e o PixCon, todos os eventos possíveis e imagináveis. Eu vou até dar link depois aqui na descrição desse episódio para várias palestras que eu dei por aí, graciosamente, inclusive muitas vezes rejeitando qualquer tipo de pagamento. Só que é interessante porque chegou num certo momento da minha carreira em que eu fui convidado pela Microsoft para trabalhar para eles. Eu estranhei um pouco, porque eu era um cara de web, não era um cara de software, não entendia nada de Excel. Deixei isso muito claro, falei, olha, eu não entendo nada de Excel, C Sharp, Visual Studio, nada. Falei, não, na verdade a gente está querendo aqui criar um novo ecossistema e você comunica, você palestra. Eu falei, pera um instante só, então meu trabalho não é um projeto, sei lá, regional, de e-commerce, não, você vai estar conversando por aí, falando por aí. Eu falei, então aquilo que era, em princípio, uma atividade paralela, foi isso que chamou a atenção, essa capacidade de repente, comunicar? Sim. Eu falei, pois não, e foram anos ótimos, Viajei pelo país todo, participei de inúmeros eventos, também depois na Local Web, continuei fazendo esse tipo incorporei isso no meu trabalho, mas de novo, mantendo a minha independência, mantendo a minha produção independente. Aí, à medida que eu fui ficando mais velho, que eu percebi que o etarismo era uma coisa inevitável, sobretudo aqui no Brasil, eu falei, cara, o que eu tenho a oferecer profissionalmente que, de repente, alguém com 20 e poucos anos não faz melhor do que eu, inclusive mais barato? E eu imaginei que eu tinha uma certa característica que eu achei que fosse meio marca registrada, que fosse uma capacidade minha, que é fazer isso que eu estou fazendo agora, falar de improviso, certo? Pois bem, e aí eu falei, quem sabe pode ser um plano B, pode ser essa história de eventualmente palestrar por aí. Eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia, esse mercado de palestras estava bombando, vários colegas meus, vários amigos antiquíssimos, como a Marta Gabriel, Sandra Turk, palestrando por aí, me chamando para os eventos também. Eu falei, acho que vou pegar uma carona nisso, mas primeiro, obviamente, veio a pandemia, segundo, esse mercado cresceu imensamente, e aí eu comecei a perceber algumas coisas que eu não tinha tanta chance assim, a não ser que eu me profissionalizasse imensamente, contratasse agências e virasse eu mesmo, sei lá, um produto. Mas eu percebi algumas coisas que hoje eu estou tentando digerir. A primeira questão é óbvio, nem tudo que eu falo interessa a todo mundo. Na verdade, tem aqui, inclusive, tem uma questão interessante aqui, já aconteceu inúmeras vezes. De repente, um chefe, um líder me chama, seja lá que for um diretor, um líder de equipe, me chama para falar com a equipe. E o que eu tenho a dizer? Normalmente é colaboração, é horizontalidade, é preocupação com ética, é preocupação com impacto, é propósito, E o que acontece é que normalmente a galera que está ali remando adora, o cara que está batendo bumbo não necessariamente. E aí tem um pequeno problema, porque normalmente quem te chama é quem está batendo bumbo, E nem sempre essa pessoa vai querer que eu levante algumas questões que eu vou levantar, porque nesse ponto eu sou intransigente, eu quero falar aquilo que eu quero falar. Não estou ali para ser porta-voz de alguma mensagem que eu não concordo. Então eu comecei a perceber
que a demanda começou um pouco a cair. Puxa, eu já tinha falado em tantos palcos legais, na CIAB, no Febraban, um monte de coisa bacana, mas então tem essa questão, primeiro, desse desalinhamento de interesses. A galera que fica aqui vibra, inclusive escolas, né, a moçada, desenvolvedores, as audiências mais diversas, e quem eventualmente está pagando ali pela minha presença. A segunda questão é também que, puxa, quem sabe eu estou ficando irrelevante, quem sabe aquilo tudo que eu tinha para dizer, na verdade não faz tanto sentido, mas eu percebo que há tanto tempo eu venho fazendo alertas com relação à social media, com relação a digital, com relação à ética, eu estou percebendo que isso estava começando a ficar inevitável, né? Mesmo os maiores entusiastas, os gurus de palco que viviam ali tocando corneta para qualquer coisa que aparecesse, os caras estão percebendo que se eles não mostrarem algum senso crítico, vai ficar um pouco crítico, vai ficar um pouco feio. Então eu estou começando a perceber aqui um certo ressurgimento nas minhas pautas. E eu acho que, por último, tem uma questão que talvez me desfavoreça, que é a era do algoritmo, né? Esse vídeo aqui está entrando no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, tudo ao mesmo tempo, não é? Mas eu percebo que o algoritmo acaba favorecendo alguns tipos de conteúdo. Eu não sei se é porque eles despertam uma reação mais rápida, e meus conteúdos normalmente são um pouco mais reflexivos, ou porque simplesmente ele reconhece aquilo que é autoajuda, né? Aquilo que realmente é só vapor, que de repente vende mais, está melhor empacotado, ou de repente é isso, é resultado de uma estratégia multimeios de marketing com funil, etc. e tal, enquanto eu aqui continuo orgânico, absolutamente orgânico, falando de improviso, sem ChatGPT no meio, sem Photoshop no meio, sem nada. Então, de repente, eu estou insistindo numa coisa relativamente insossa, anacrônica, né? Mais ou menos como o tofu, que até pode fazer bem para a sua saúde, pode até ser orgânico, mas não tem graça nenhuma. Então eu estou aqui, né, diante dessas conclusões a respeito, um pouco do mercado, uma autocrítica com relação à minha eventual relevância, a esperança de que, quem sabe, com o tempo surja cada vez mais espaço para quem está colocando questões que dizem respeito, puxa, ao sentido do seu trabalho, ao sentido da nossa existência, ao sentido da colaboração, da convivência. Quem sabe dá tempo, quem sabe isso tudo volta a ser um assunto bacana, que vai mobilizar todo mundo em grandes eventos, como a gente já viu acontecer, antes disso virar, obviamente, marketing pessoal turbinado, né? Eu lembro de uma época um pouco mais ingênua. Quem sabe, espero que dê tempo, que eu não morra antes, que eu não vire uma figura póstuma, mas é nesse pé que realmente está aqui essa minha produção, que insiste em ser espontânea, improvisada, sem compromisso, independente, na verdade com um compromisso só, com aquilo que faz sentido para mim e eu acho que para todos nós. Muito obrigado pela sua atenção em mais esse vídeo completamente improvisado, imprevisível, intempestivo aqui do Roda e Avisa, e até a próxima.